Olá pessoal, bem-vindos a mais uma aula do canal Home Bio, mas antes da gente começar, não deixa de se inscrever no canal, de deixar o seu like e qualquer dúvida que vocês tiverem durante a aula, pode deixar aí no comentário, ok? Então hoje nós vamos continuar falando sobre botânica, mais especificamente sobre a folha, né? A folha, assim como a raiz e como o caule, é um órgão vegetativo, né? E para finalizar então essa parte de órgãos vegetativos, nós vamos comentar um pouquinho sobre ela hoje, ok? Então eu vou começar falando um pouquinho sobre as funções da folha, depois a gente vai falar um pouco sobre os estômatos e sobre a estrutura das folhas. Vamos comentar, né, sobre a classificação das folhas e para finalizar nós vamos falar sobre as adaptações foliares. Bom, vamos começar então falando sobre as funções da folha. Eu acredito que essa primeira função aqui, a fotossíntese, é algo que todo mundo conhece, que todo mundo associa, né? Quando a gente fala de planta, quando a gente fala de vegetal, quando a gente fala de folha, né? Por quê? Porque as plantas, elas vão produzir o seu próprio alimento. E elas fazem isso através deste processo aqui de fotossíntese. E essa fotossíntese, ela vai acontecer, né, em sua grande maioria, na maioria das vezes, na folha, né? Então, o que é isso, né? O que é a fotossíntese? Bom, a fotossíntese, então, é o processo em que a folha ela vai captar a luz solar, né, e vai converter essa luz solar em energia química. Essa energia química, por sua vez, vai ser utilizada para produzir alimento para a planta, né? Para produzir matéria orgânica, né? Então, é uma função, né, realmente importantíssima que é vital, né, para a sobrevivência da planta. E só para a gente deixar bem claro, né, esse é um assunto bem complexo, que é bem detalhado, que a gente tem que abordar em uma aula para falar apenas sobre fotossíntese. Mas eu queria comentar com vocês, né, que o local onde a fotossíntese ocorre é nos cloroplastos, que são organelas constituídas de clorofila. A clorofila é um pigmento verde, né? E por conta de ser um pigmento verde, isso acarreta, né, na coloração verde das folhas, né? Então, a maioria das folhas que a gente conhece, né, não todas, porque tem algumas que não são verdes, mas a maioria, né, a grande maioria, tem a coloração verde, por conta, né, desse pigmento da clorofila. Mas, como eu falei, é uma aula, é um assunto para uma outra aula, porque daí a gente tem que entrar em absorção de luz, né, em pigmentos, no processo, né, da fotossíntese. Então, hoje vamos comentar brevemente, ok? Mas fiquem sabendo que essa é a principal função da folha e é uma função importantíssima para a sobrevivência das plantas. Uma outra função é a transpiração. A transpiração ela vai ocorrer para fazer uma manutenção de temperatura da planta, né? Então, quando ela absorve água em excesso, ela vai liberar essa água em forma de vapor, né? Vai liberar no meio externo em forma de vapor. E esse vapor de água ele vai sair por uma estrutura que é chamada de estômato, que a gente vai falar daqui a pouquinho, ok? Mas, enfim, tenham em mente então que a transpiração é essa liberação de vapor. Entretanto, quando o clima está muito quente, muito seco, ou quando a planta se encontra, né, em um local que é muito quente, muito seco, esse estômato ele pode se fechar, né, impedindo que a planta perca, né, essa água em forma de vapor. Então, por isso que a gente falou que é uma manutenção de temperatura mesmo, né? Em locais então que são secos e quentes, né? Essa planta vai evitar perder essa água. Já em outras localidades, ela vai liberar essa água em excesso, né, que está dentro dela, em forma de vapor. Também existe a respiração, né? Embora a gente tenha em mente que na fotossíntese o que acontece? A planta ela vai absorver, né, vai pegar do meio externo CO2 e vai, né, liberar O2. Mas quando a planta se encontra, né, em um ambiente que não tem
luz solar, né, durante a noite, por exemplo, ela vai fazer também essa respiração, também, né, através dos estômatos. Então, ela também vai absorver O2 e liberar CO2. Isso vai ser importante para produzir energia na forma de ATP, né? Porque na fotossíntese a planta ela vai produzir energia química utilizando a luz solar e o CO2. Mas na ausência da luz solar, ela vai produzir energia, né, em forma de ATP com a respiração, né? Então, pegando o O2, né, do meio externo e liberando o CO2, certo? Bom, então essas três funções aqui são as principais funções da folha. Mas as folhas também podem ter algumas funções específicas de acordo com as suas modificações, né? Então existem modificações que servem para proteção, como por exemplo os espinhos. Existem modificações que servem para atração de polinizadores e existem, né, modificações que servem para auxílio na alimentação, que é o caso das plantas carnívoras, né? Mas essas modificações a gente vai falar lá no final da aula nas adaptações foliares. Mas saibam, né, que essas folhas que possuem essas modificações exercem também essas funções específicas. Bom, vamos falar rapidamente então sobre os estômatos, né? Eu também não vou entrar em detalhes porque o nosso foco aqui é falar sobre a folha. Mas como eu falei que o estômato ele está presente, né, tanto na transpiração quanto na respiração, que são duas funções importantíssimas da folha, eu acho importante a gente falar rapidamente sobre eles, né? Bom, então os estômatos, né, só para deixar bem claro, eles estão em sua grande maioria na folha. Eles também podem ser encontrados em outras regiões, como por exemplo o caule, mas em sua grande maioria eles estão na folha, certo? E como a gente pode ver, né, a gente tem essas células epidérmicas aqui, né, ao redor do estômato, e duas estruturas aqui que são chamadas de células guarda. Essas células guarda, elas vão ser responsáveis então por abrir e fechar, né? Nesse caso onde eu estou passando o apontador, né, do lado esquerdo, essas células guarda, elas estão abertas, aonde a gente pode observar a fenda estomática. Nessa localidade aqui é onde vai, né, ocorrer a liberação de água na forma de vapor, a entrada e saída de CO2, de oxigênio, né? Então, as trocas gasosas e essa liberação de vapor de água vai ocorrer nessa região aqui do estômago, certo? Agora, como eu falei, né, existe a possibilidade desse estômago estar fechado, né, principalmente em locais que, né, ele precisa fazer o controle, né, para evitar a perda de água da planta, né, em locais que são secos, que tem pouca chuva, né? Então aqui onde eu estou passando o apontador, a gente pode ver que o estômago ele está fechado, certo? Então só para frisar mesmo essa importância, né, do estômago e a participação dele, né, nessas funções importantíssimas da folha. Mas como eu disse, né, o nosso foco não é o estômago, então eu não vou me alongar a respeito da estrutura, né, das funções, né, do estômago. Vamos falar agora então sobre a estrutura das folhas, certo? Para começar, a gente vai falar sobre o limbo ou lâmina, né? Essa estrutura a gente pode, né, falar que é a folha propriamente dita, né? Então, aonde eu estou passando aqui o apontador, a gente chama de limbo, né? Que realmente é a folha que a gente conhece, né? E ela tem uma estrutura realmente laminar, por isso que a gente, né, fala, também pode chamá-la de lâmina, certo? Então, nessa estrutura a gente vai ter o quê? As nervuras, a gente vai ter os estômatos, né? E esse formato laminar, né, do limbo, ele serve principalmente para aumentar a região que pode ser captada a luz solar, né? Então, se a folha ela for realmente assim pequenininha, ela vai, né, captar menos luz solar. Então, com essa estrutura laminar, né, um pouquinho mais larga, ela consegue captar mais luz solar, certo? Então, isso daqui é chamado de limbo.
No limbo, a gente pode observar que existem nervuras, né? Então, a gente tem aqui uma nervura central, que é onde eu estou passando, né, o apontador. E a partir dessa nervura central, a gente tem, né, ramificações, né, nervuras, né, mais ramificadas, assim, se espalhando por toda a folha, né, por todo o limbo. Acho que nessa folha aqui dá para ver melhor, tá vendo? Ó, uma nervura principal e várias ramificações aqui, então, né, se espalhando por toda a folha. A nervura, ela vai ser responsável, então, por conduzir a seiva, né? Então, a seiva ela vai vir lá da raiz, né, para o caule, e aí do caule ela vai ser transportada para a folha, e ela precisa chegar, né, em toda a extensão da folha, né? Então, ela vai chegar através da nervura, né? Primeiramente pela nervura principal, e depois pelas ramificações dessa nervura, certo? Além disso, a gente também tem o pecíolo, né? O pecíolo a gente consegue ver aqui, ó, certo? O pecíolo, ele é um cabinho, né, que ele vai ligar a folha ao caule, né? Então, a gente pode ver que a folha, né, ela está ligada ao caule através do pecíolo. Então, realmente não tem segredo. O pecíolo vai fazer essa ligação da folha ao caule. Abaixo do pecíolo, bem próximo do pecíolo, a gente tem as estípulas. As estípulas, elas são projeções do pecíolo, né? E elas não estão presentes em todos os vegetais, então em alguns a gente realmente não vai encontrar. Mas nesse caso aqui a gente consegue observar, ó, duas estípulas, que são projeções desse pecíolo. E aqui embaixo a gente consegue ver a bainha. A bainha é uma expansão da folha, né, que vai se ligar ao caule. E ela pode recobrir o pecíolo, certo? E ela é encontrada geralmente, né, nas monocotiledôneas, certo? Bom, essas são as estruturas, então, das folhas, ok? Bom, agora a gente vai falar sobre as classificações das folhas. E a gente vai começar por uma classificação bem simples. Elas podem ser completas ou incompletas. As folhas completas, elas vão possuir todas as estruturas que a gente falou. Então, elas vão possuir bainha, limbo, pecíolo, né? Então, vão realmente possuir todas as estruturas. Já as incompletas, elas vão deixar de possuir alguma dessas estruturas que a gente acabou de falar. Então, realmente é uma classificação bem simples, completas e incompletas, certo? Agora, a gente vai classificar elas como sendo simples ou composta, né? E isso está relacionado com a folha em si, mais especificamente com o limbo, certo? Por quê? Porque as folhas simples elas vão possuir um limbo unitário, ou seja, apenas um único limbo, como a gente pode observar aqui. Então, aqui é uma única folha, certo? Um único limbo. Já as folhas compostas, né, elas vão possuir um limbo subdividido em folíolos, certo? E aí acho que vocês devem estar pensando, eu falei que essa folha simples, ela é uma única folha, certo? Porque o limbo dela é unitário. E nesse caso aqui, também é uma única folha, né? A diferença é que esse limbo ele não vai ser unido. Esse limbo ele vai ser subdividido em folíolos, né? Então, aonde eu estou passando aqui o mouse, isso é chamado do quê? De folíolo, certo? Então, a gente tem o limbo, que é todo isso aqui, né? Tudo isso daqui, mas ele é dividido em folíolos, certo? Então, essa é a diferença de folha simples e folha composta, certo? E cada um desses folíolos, né? Cada um desses folíolos, eles vão ter um pecíolo que vai se unir a um pecíolo em comum, né? Então, aqui no meio a gente tem esse pecíolo em comum, e aí saindo de cada folíolo a gente vai ter, né, um pecíolo específico para cada um desses folíolos que vai, né, sustentar esses folíolos, mas que vai estar unido, né, a esse pecíolo em comum,
certo? E por que a gente considera isso daqui, então, como uma folha, né, composta? E não cada uma dessas unidades aqui como uma folha. Porque, na verdade, a folha está relacionada com a gema lateral, né? Então, ela vai surgir a partir da gema lateral, né? Então, a gema lateral ela se encontra no nó. Lembram-se da aula de caule? Ela se encontra no nó, né? E aí, no caso, aqui, né, nessa extensão desse pecíolo, não vão existir gemas laterais. A gema está lá no nó. Então, por isso que a gente considera tudo isso aqui como uma única folha, mas, né, do tipo composta, certo? Bom, agora a gente vai classificar então as folhas simples, ou seja, aquelas que possuem apenas um limbo unificado, quanto ao formato deste limbo, certo? Então, ela pode ser arredondada, né, que é o formato mais comum que a gente conhece, né, praticamente na maioria das plantas. Então, esse formato arredondado aqui, que é bem comum, bem característico de folha mesmo, né? Mas ela também pode ser uma folha obovada, né? E essa folha obovada, ela vai ter a extremidade um pouco mais arredondada, e aqui na base, onde tem o pecíolo, ela vai ser um pouquinho mais estreita. Estão vendo? Então, essa folha é chamada de folha obovada. Também temos a folha ovada. A folha ovada vai ser o contrário da obovada. Por quê? Porque ela vai ser um pouquinho mais larga, né, na base aqui perto do pecíolo, e um pouquinho mais estreita aqui nessa outra extremidade, né? Então, assim, são diferenças sutis, principalmente se a gente comparar, né, a ovada com a arredondada, né? Mas são diferentes classificações. Agora, a folha acicular, a gente já consegue ver uma diferença um pouco maior, né? Porque ela realmente tem um formato de agulha, né? E aí a gente não pode confundir essa folha acicular com espinhos, né? Porque espinhos, né, na verdade, são modificações, né? Adaptações foliares. E aqui é realmente a folha propriamente dita, certa? Mas com um formato um pouco mais, né, parecido com um espinho, uma agulha, né? Uma agulha, vamos dizer assim. A folha, né, alongada, ela vai ter folhas longas, né? Alongadas, como a gente pode ver aqui, um pouquinho mais finas. Sabem que plantas que são características deste formato foliar? As gramíneas, né? Então, as gramas, né, em geral, quando a gente vê, elas realmente são alongadas, né? São bem longas, finas, né? E possuem, então, esse formato alongado. E, né, a folha lanceolada, que vai ter um formato de lança, né, sem segredo nenhum. Então, realmente parece uma lança, né, uma ponta de uma flecha, por exemplo. Então, essa é a classificação das folhas simples, ok? Não as folhas compostas, as folhas simples, quanto ao formato do limbo. A gente também pode classificar as folhas simples quanto ao formato da margem do limbo, certo? Da margem da folha. Bom, ela pode ser lisa, né? Então, quando ela é lisa, não tem nenhum estriamento, nada aqui, né? Então, ela é realmente lisa. Já a folha ciliada, ela vai possuir vários ciliozinhos, né? Vários cílios nessa margem. Diferentemente da folha dentada. A folha dentada, ela possui alguns cortes que podem ser, né, pontudos e finos. Então, realmente parecendo um dente, né? Por isso que o nome é dentada. Estão vendo? Já a folha crenada, ela também vai possuir alguns cortes, mas esses cortes eles vão ser ondulados, certo? Então, a folha crenada possui esses cortes na margem do limbo, né, de formato ondulado. A folha lobada, ela é dividida em lobos, né? Então, a gente pode ver aqui realmente que, né, são lobos grandes, né? Então, ela é dividida dessa forma. E a folha fendida, ela possui, né, na sua margem fendas que podem chegar até a nervura central, né? Então, são fendas um pouco maiores do que esses, né, lobos que a gente observa na folha lobada, ok? Bom, a gente também pode classificar as folhas compostas, só que dessa vez com relação à organização dos folíolos, certo? Bom,
Essa classificação a gente pode fazer da seguinte forma. Existem as folhas imparipenadas, né? O que isso significa? Bom, significa que elas têm um número ímpar de folíolos, né? E aí este folíolo aqui, né? Este folíolo aqui na extremidade terminal, né, ela vai possuir apenas um folíolo aqui na extremidade terminal. Então, as plantas imparipenadas, elas possuem número ímpar de folíolos e na extremidade terminal aqui, ela vai possuir apenas um único folíolo. E aí, para facilitar, né, a gente lembrar dessa nomenclatura, né, ímpar, né, ó, ímpar e penadas. Então, logo no começo do nome a gente já tem a dica, né, de que esse tipo de folha possui um número ímpar de folíolos. Já as folhas paripenadas, então, como o próprio nome diz, né, par, possuem um número par de folíolos, certo? E aí essa extremidade terminal, ela vai terminar em um número par de folíolos, então 2 folíolos, certo? Então, né, ímpar, par é relacionado então ao número de folíolos, bem fácil. Depois a gente tem as folhas que são chamadas de palmadas ou digitadas, né? Palmadas e digitadas por quê? Porque realmente parece uma palma de uma mão, não parece? E qual que é a característica dessas folhas, né? Os folíolos, eles vão então partir de uma base em comum. Vocês estão vendo que, diferentemente das imparipenadas e das paripenadas, que cada folíolo tem um pecíolo, né? Nas folhas digitadas, a gente tem um único pecíolo que vai dar origem a todos esses folíolos, né? Que vão partir, então, de uma estrutura em comum, certo? Então, é um tipo de folha composta também. E, né, a folha, então, recomposta, né? Que significa o quê? Significa que a folha ela é dividida em folíolos, certo? E esses folíolos também são subdivididos em porções menores. Então, significa que ela é duplamente composta, né? Então, aqui a gente tem o pecíolo principal, aqui a gente tem um folíolo, e nesse folíolo a gente tem várias outras estruturazinhas aqui que estão sendo divididas. Então, assim, ela realmente é duplamente composta, por isso que é chamada de recomposta. Tanto que se a gente comparar a paripenada com a recomposta, a gente vai observar um número muito maior, né, de, entre aspas, folhinhas, né? Essas folhinhas pequenininhas. Então, por isso que ela é chamada de recomposta, certo? Bom, a gente também pode classificar as folhas quanto à disposição das nervuras. Existem as folhas uninérvias, né, que possuem uma única nervura central aqui, percorre, né, toda a extensão dessa folha. A gente tem as paralelinérvias, ela é característica de monocotiledônia, que é esse caso onde eu estou passando, né, o apontador aqui. Né? Então, ela tem nervuras paralelas umas às outras. Então, diferente da uninérvia, ela não tem apenas uma nervura central. Ela vai ter várias nervuras em sua extensão, umas paralelas às outras. Já a peninérvia, né, possui uma nervura central e várias outras nervuras se ramificando dela, como uma pena mesmo, né? Se vocês já viram uma pena, né, vocês vão saber do que eu estou falando, porque ela tem um formato parecido com uma pena, por isso que é chamada também de peninérvia. Já a palminérvia, ela realmente tem esse nome porque realmente lembra uma palma, né? E aí ela vai ter várias folhinhas aqui que vão ter, né, essa nervura centralizada em cada uma delas, né? E a peutinérvia, ela vai ter, assim, muitas ramificações em toda a sua extensão, ramificações bem fininhas. Estão vendo? Então, essa é a classificação das folhas quanto à disposição das nervuras. E também podemos classificar essas folhas quanto à sua posição no caule. Então, a gente tem a folha alternada, né? Que no caso é esse caso aqui da figura A, né? E isso significa o quê? Que essas folhas elas vão se alternar em toda a disposição do caule. Então,
Aqui a gente tem uma folha, depois a gente tem uma para o outro lado, depois a gente tem uma, né, para outra extremidade ainda, né? Então estão vendo que as folhas elas vão se alternando, né? E nessa folha alternada, a gente vai ter uma folha apenas por nó. Então nesse nó aqui a gente tem uma folha. Nesse outro nó aqui a gente tem outra folha. Nesse outro nó, outra folha. Então apenas uma folha por nó. Já na folha que a gente fala oposta, a gente vai ter mais de uma folha por nó, como é no caso aqui do B, né, do exemplo B e do exemplo C. Aqui a gente tem um nó, onde está o apontador. Desse nó a gente tem duas folhas, né, uma para a direita e uma para a esquerda. Mesmo caso aqui na C, a gente tem um nó, né, e desse nó saindo então duas folhas, né? Então as folhas alternadas é uma folha por nó e as folhas opostas a gente vai ter duas folhas por nó. A oposta dística, né, a gente vai ter duas folhas, né, nesse mesmo nó fazendo parte do mesmo plano, que é o exemplo C. Então aqui ó, a gente tem um nó com duas folhas e as folhas no mesmo plano. Outro nó, duas folhas e as folhas no mesmo plano. Outro nó, duas folhas e as folhas no mesmo plano e assim por diante. Já a oposta cruzada, o próprio nome diz, né? Elas vão, né, se cruzar. Então aqui elas estão num plano, já aqui elas estão em outro, né? Formando então esse cruzamento. Então novamente a gente tem, né, na oposta cruzada duas folhas por nó, mas, né, elas vão alternando a sua posição quanto ao plano em que se encontra, certo? Então a oposta cruzada é esse exemplo B. Já as plantas verticiladas, né, as folhas verticiladas, elas vão ter então, como eu posso dizer, várias folhas saindo de um único nó. Então aqui a gente pode ver que tem um nó e tem várias folhas saindo dele, né? Então essa é a classificação das folhas quanto à sua posição no caule. Bom, para finalizar a aula, a gente vai falar então rapidamente sobre as adaptações foliares. Para começar, a gente vai falar sobre as brácteas. As brácteas, elas são folhas coloridas, né? Então aqui nesse caso, essas, né, folhinhas roxas não são flores, são folhas mesmo. E elas são coloridas assim para quê? Para chamar a atenção dos polinizadores, principalmente em folhas, né, em plantas que não têm a flor, né, as estruturas, né, as inflorescências tão bem desenvolvidas. Então a gente pode ver que a flor aqui no caso ela é bem pequenininha, estão vendo? Então, para chamar a atenção desses polinizadores, existem essas brácteas que são coloridas, né? São folhas modificadas realmente, né? Para garantir que essas plantas vão receber a visita de polinizadores. Então, super interessante. E aí entra naquelas funções específicas que eu falei para vocês lá no começo da aula, né? No caso da bráctea, é atrair polinizadores. Já a planta carnívora, né, a gente vai ter essa adaptação da folha como uma estrutura sensível, né? Então ela vai ter uma sensibilidade de quando os insetos passarem aqui dentro, né, ela se fechar. E quando ela se fecha, essa planta consegue se alimentar desse inseto, né? Então, qual que é a função aqui? Auxiliar na alimentação da planta, certo? Então, nesse caso aqui, essas folhas, né, elas vão ter essa sensibilidade. E no caso das plantas carnívoras, geralmente esses insetos são atraídos, né, por odores, né, atrativos, então é por isso que eles caminham aqui dentro e aí quando você vê, né, ele já está preso lá. Por fim, né, o espinho, que a gente já falou na aula de caule, né, que são folhas modificadas, principalmente nesse exemplo aqui que a gente tem cactos, né, para defesa principalmente, né? Quando a gente pensa nos cactos, por exemplo, lembram que eu falei que eles, né, podem ser armazenamento de água, né, em regiões secas, então para evitar, por exemplo, a herbivoria, né, de animais que vivem na região, então realmente uma defesa. Então, essas são as adaptações foliares e essa é a referência principal que eu utilizei, um site muito interessante, se vocês quiserem ver depois, tem todas essas informações bem completas lá. E
Muito obrigado por assistirem a aula de hoje e qualquer dúvida podem deixar aí nos comentários. Até mais!